Muito bem, então, boa noite a todos. Chegamos na nossa aula número 2 de Física Moderna. O tema da aula hoje, então, é o modelo atômico de Bohr, que é o segundo tema daquele nosso roteiro que eu mostrei para vocês na aula passada. E costuma aparecer uns problemas no vestibular sobre esse modelo atômico de Bohr, porque é bem famoso esse modelo, e tem umas ideias que são simples, assim, mas são um pouquinho difíceis da gente se acostumar. Tanto é que eu coloquei aqui essa foto que vocês estão vendo na tela, é do Bohr mesmo, quando ele tinha uns 20 e poucos anos, assim, 25, 26 anos, eu acho, 27, alguma coisa assim. E essa frase dele eu coloquei meio de um apoio moral para vocês, né? Quer dizer, se tu não estiver confuso ou confuso sobre a física quântica, quer dizer que tu não entendeu a física quântica. Então, digamos assim, o estado normal é estar um pouco confuso sobre física quântica. Então, serve um pouco de apoio moral para vocês. Muito bem, então, vamos lá, né? Já que nós vamos falar sobre modelos atômicos, Opa! Já que nós vamos falar sobre modelos atômicos, eu quero fazer uma breve lembrança sobre o que é exatamente essa hipótese atômica, né? Então, o mais cedo que a gente tem notícia, pelo menos da parte ocidental, né, da história, é que a hipótese atômica, ou seja, a existência do átomo, remete a essa época ali do quinto século antes da Era Comum, né? Eu coloquei esse ano menos 1500 aqui, na Grécia Antiga, claro, com o Demócrito e o Leucipo, que eles tinham o seguinte pensamento, né? Imagina que tu tem algum pedaço de material, um pedaço de matéria, pode ser uma barra, uma coisa, aí tu quebra em duas partes, aí cada uma dessas partes tu quebra mais uma vez, aí cada uma dessas partes quebrou, quebra mais uma vez, e vai quebrando, quebrando, quebrando. Então, a experiência que a gente tem com o pensamento é que deve haver um limite, né, de divisibilidade desse material, que é então o átomo, né? Ou seja, a matéria tem um limite de divisibilidade, que é o átomo, que em grego inclusive significa o indivisível, né? Então, o mais cedo que a gente tem notícia da hipótese atômica, né, o primeiro modelo atômico que a gente tem notícia é esse do Demócrito e do Leucipo. Mas nada mais que isso, né? Quer dizer, tem que ter um tijolo fundamental da matéria, mas não tem informação nenhuma sobre ele. Bom, por razões históricas, a gente vai dar um pulo aqui, lá para o início do século XIX, 1803, né? Veja, são 2.300 anos depois dessa hipótese dos gregos, que esse modelo atômico vai ser então atualizado para uma outra versão, que ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar do Dalton, né? Essa parte vocês estudam em química, tô só, em geral vocês estudam no início de um curso de química, né? Estou dando uma lembrada. Então, para o Dalton, a existência do átomo e as diversas combinações possíveis dos átomos é o que iria explicar a diversidade das substâncias que existiam na natureza, né? O pessoal nessa época via muitas substâncias diferentes, com propriedades muito diferentes, e daí o que poderia explicar então a origem dessas substâncias tão diversas? Eram diferentes combinações desses tijolos fundamentais da matéria, que são os átomos, né? E aí, para o Dalton, então, a estrutura atômica era que o átomo era uma bola maciça, homogênea, indivisível e indestrutível. Né? Não tinha muita estrutura, era simplesmente como se fosse uma bola de bilhar, uma bola de sinuca. Né? Bom, então aí depois disso, aqui no final então do século XIX, início do século XX, esse senhor, o Thomson aqui, ele descobriu o elétron. Né? O elétron, vocês sabem, esse corpúsculo muito pequeno de carga negativa, e ele descobriu então que existia essa partícula muito pequena de carga negativa que era menor do que o menor átomo que era teorizado até então, que era do hidrogênio. Né? Então ele descobriu que existia essa partícula muito pequena, que essa partícula tinha carga negativa, e digamos assim, as experiências que ele fazia para detectar essa partícula, que é o elétron, ele mudava os materiais que ele fazia as experiências. Por exemplo, ele colocava diversos metais, colocava ferro, colocava níquel, colocava sódio, mercúrio, né? E à medida que ele ia mudando os materiais, em qualquer material que ele usava nas experiências, ele conseguia detectar a presença dessa partícula. Então a ideia dele ali em 1904 foi que essa partícula minúscula de carga negativa era comum a toda a matéria conhecida, porque afinal de contas, se ele fazia as experiências para diversos materiais e a partícula sempre estava presente, ela devia ser uma estrutura, ela devia pertencer à própria estrutura do átomo. Né? Então ele lançou ali em 1904 esse modelo que ficou conhecido como o modelo do pudim de ameixas, né? Que o átomo, então, é tipo uma esfera de carga positiva, né? Essa esfera é indestrutível,
E os elétrons, então, que são essas cargas negativas muito menores, ficam incrustadas nessa esfera de carga positiva e meio que ficam mergulhadas ali como se fosse um pudim de ameixas, né? Então, imagina se a massa do pudim é essa carga positiva e as ameixas, então, ficam ali mergulhadas nessa bola. Muito bem, daí, depois disso, em 1909, tem aquele experimento do Rutherford sobre a folha de ouro, tá? Eu não sei se vocês estão ligados nesse experimento, mas deixa eu mostrar aqui para vocês. É uma coisa mais ou menos assim, né? Imagina que tu tem uma folha de ouro, uma folha bem fininha de ouro, do metal ouro, né? E é feito então incidir algumas partículas nessa folha. E aí o que o Rutherford percebeu é que a maioria dessas partículas, que eram partículas alfa, que a gente vai tratar dessas partículas na parte de radioatividade, porque essas partículas alfa na verdade são núcleos de hélio. Né? Então tu pega o hélio, tira todos os elétrons do hélio e isso vira a tal da partícula alfa. Então se tu bombardeia essa placa fina de ouro com essas partículas alfa, a maioria dessas partículas passa através da folha e uma minoria de partículas acaba sendo defletida, que é isso que está acontecendo, né? Cada vez que uma partícula alfa dessas encontra o tal do núcleo do átomo aqui, essas partículas sofrem uma deflexão, porque o núcleo tem carga positiva, né? E essas partículas alfa também têm carga positiva. E lembre-se que as cargas de mesmo sinal se repelem. Então, quando a partícula alfa chega perto do núcleo, ela sofre uma força de repulsão. E ela acaba, então, sendo defletida por esse núcleo. Então, como tinha uma grande população de partículas que passavam pela folha, como se a folha não existisse, e uma pequena parcela acabava sendo defletida, o Rutherford acaba montando o modelo que ficou conhecido, então, do modelo de Rutherford, que é o modelo planetário. Né? Nesse modelo planetário, funciona assim, tem um núcleo, esse núcleo bem maciço, né, de carga positiva, e os elétrons ficam, então, girando em torno desse núcleo. Né? Os elétrons não ficam grudados ali nessa massa de carga positiva. Os elétrons, na verdade, ficam aqui orbitando esse núcleo, né? Que é o modelo planetário, ou seja, como se o núcleo fosse o Sol, né? E os elétrons girando em torno desse núcleo fossem os planetas. Esse modelo do Rutherford era o único que podia explicar por que tinha tantas partículas passando através da folha de ouro e poucas delas acabavam sendo, de fato, defletidas. Ou seja, vez que outra, uma dessas partículas alfa encontrava o núcleo do átomo e era defletida, mas a grande maioria passava despercebido. Inclusive, para vocês terem uma ideia do tamanho desse átomo, né? Para ter uma ideia, digamos assim, do quão distante os elétrons estão do núcleo, se tu imagina que o núcleo do átomo é do tamanho de uma bola de futebol, né? Pega assim o núcleo do átomo e imagina que é uma bola de futebol. O primeiro elétron, que é o elétron mais perto do núcleo, vai estar digamos assim, se tu coloca essa bola de futebol no centro de um estádio, vai estar na última arquibancada do estádio. Então, a distância entre o núcleo e o primeiro elétron mais próximo é a mesma distância entre o centro do estádio de futebol e a periferia desse estádio. Então, em certo sentido, para o Rutherford, né, para esse modelo de Rutherford, o átomo consiste num grande espaço vazio. Né? Pensa na distância que tem entre o centro do estádio e a borda. Né? Tem uma grande distância ali. Então, a maioria dessas partículas pequenas passava pelo átomo, por se nada estivesse acontecendo, mas vez que outra, uma delas encontrava esse núcleo e era defletida. Tá? Então, esse ficou conhecido como o modelo planetário do Rutherford. Né? Esse modelo planetário não foi imediatamente aceito, mas ele foi muito querido, digamos assim, pela comunidade científica, porque ele meio que conciliava o mundo macroscópico com o mundo microscópico. Né? Quer dizer, a ideia desse modelo é que o mundo na escala grande funciona da mesma maneira que o mundo na escala atômica. Né? O átomo ele funciona muito parecido com o sistema solar, por exemplo. E nessa época ali, 1909 até 1911, exatamente o nascimento da física quântica. Quer dizer, o pessoal estava meio desesperado por qualquer coisa que fosse meramente parecida com a física clássica, porque os experimentos estavam mostrando que a física clássica tinha sérias limitações. Né? Então o pessoal meio que se apegou muito nesse modelo aí do modelo planetário, que ficou bem famoso. Tá? Mas esse modelo também não é de todo bom. Tá? Tem dois grandes problemas com esse
com esse modelo do Rutherford, que são problemas bem sérios, tá? Então, aqui eu coloquei alguns átomos que a gente conhece, né? Esse aqui é o modelo atômico atual, né? E aí, então, a ideia é a seguinte: tu tem esse núcleo, né, esse núcleo de carga positiva, mas um tempo depois que o Rutherford propõe esse modelo atômico, o pessoal descobriu que o próprio núcleo do átomo tem estrutura, né? Ou seja, esse núcleo do átomo não é simplesmente uma bola de massa positiva, né? Na verdade, esse núcleo também tem estrutura, tem partículas que são maiores ainda que o elétron, mas essas partículas que são os prótons, né, quando elas se juntam, elas formam o núcleo, né, que são os chamados prótons. Então, digamos assim, a explicação que a gente tem para a diversidade de elementos químicos na natureza, né, a atual para a natureza, tem diversas substâncias. Qual é a diferença, por exemplo, entre o oxigênio e o carbono? Né, vejam que o carbono e o oxigênio são substâncias que têm comportamentos completamente diferentes na natureza, né? O oxigênio é um gás, por exemplo, para condições normais de temperatura e pressão. O oxigênio é um gás, né? E o carbono não, o carbono é outra coisa. Então, e a única diferença entre o oxigênio e o carbono é a quantidade de prótons que tem no núcleo, né? O carbono tem 6 bolinhas positivas no núcleo e o oxigênio tem 8 bolinhas positivas no núcleo. Então, de certa maneira, esse modelo do Rutherford, do núcleo atômico, a gente conseguiu meio que indexar os elementos da natureza, né? Tu coloca uma etiqueta em cada substância, né? O oxigênio tem etiqueta 8, o carbono tem etiqueta 6, né? Essa mania de ficar etiquetando coisas que a gente tem ficar etiquetando coisas da natureza que a gente tem, né? Então, esse é o modelo do Rutherford. Mas tem dois grandes problemas nesse modelo, tá? Um desses problemas que é bem sério, que acho que até vocês podem se dar conta, é com relação a esse núcleo, né? Olhando aqui para esses átomos, tá? Para o átomo do oxigênio, do carbono, do neônio, olhando para esse núcleo aqui com essas cargas positivas todas juntinhas ali, vocês não sentem desconfortáveis com alguma coisa? Tem um problema aí. Que problema pode ser esse? Alguém já viu isso? Alguém consegue pensar aí uma resposta? Tá? De por que todas essas cargas positivas juntinhas ali no núcleo é um problema. Tá? Não sei, alguém aí tem alguma ideia com relação a isso? Não? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Exatamente, ó, o Dimitris e a Tainá responderam perfeitamente. A gente sabe que as cargas positivas se repelem, né? E como é que as cargas positivas ficam todas juntas no núcleo, então? Tá mal isso, né? Porque se as cargas positivas se repelem, a tendência é que se tu tenta aproximar as duas e solta, elas vão se afastar, né? Esse modelo do Rutherford, não. Esse modelo do Rutherford, a gente está vendo que as cargas positivas ficam todas juntinhas no núcleo ali, uma do ladinho da outra. Tá mal isso, né? Os elétrons orbitando o núcleo até que a gente entende, né? Porque a carga negativa é atraída pela carga positiva. Então, a mesma coisa, assim, o núcleo é como se fosse o Sol e o elétron como se fosse a Terra, né? Então, a Terra é atraída pelo Sol e fica ali orbitando o Sol sendo atraído, né? A mesma coisa do elétron. O elétron é atraído pelo próton ali, pelo núcleo positivo, e fica preso, então, girando em torno dele. Mas e essas cargas positivas no núcleo, né? Como é que a gente explica isso? Então, digamos assim, a única solução para esse problema, tá? Tu para pensar um pouco e, bom, tem que ter algum tipo de força, além da força elétrica, que mantenha esses prótons juntos ali no núcleo, né? Que é a tal da força forte, que é a força nuclear, que eu vou tratar mais para frente com vocês na aula de radioatividade. Que a ideia é a seguinte: tu tem dois prótons, tem uma força elétrica entre eles, a força lá da lei de Coulomb, né? Então, esses dois prótons se repelem, né, se tu coloca eles próximos, mas se tu aproxima muito esses prótons, entra em jogo uma outra força, que é a força forte, e essa força forte é de atração. Então é assim, tu tem os dois prótons, aí tu começa a aproximar, aí quando tu começa a aproximar fica muito difícil, porque eles começam a se repelir, mas quando a distância fica tão pequena, eles grudam, porque aí entra em jogo uma outra força, que é a tal da força forte, né? Então esse é o primeiro problema do modelo de Rutherford. Tá? O modelo de Rutherford é bom, mas quando o pessoal descobriu o próton, estava mal esse modelo. E um outro problema, que é o problema que nós vamos solucionar na aula de hoje, né? Quer dizer, vamos não, né? Eu vou apresentar para vocês a solução, é a seguinte:
Lá da eletrodinâmica, a gente sabe que quando tem uma carga elétrica acelerada, essa carga elétrica emite radiação. O que eu quero dizer com isso? Veja assim, o elétron está girando em torno do núcleo. Né? Para fazer essa curva, né, para girar, tem que ter aceleração centrípeta. Lembra lá das aulas cinemáticas, a gente viu, né? Quando alguma coisa vai fazer curva, tem que ter alguma aceleração que puxe essa coisa para o centro de curvatura ali, né? Então, essa carga negativa que está girando em torno do próton ali, digamos que é o átomo de hidrogênio, né? Um próton e um elétron. Então, o elétron está girando em torno do núcleo, ele está acelerado, porque tem a força de atração aqui entre essas duas cargas, né? Deixa eu desenhar isso aqui. Tem uma força aqui que está puxando, né? Essa força é a força de Coulomb, né? Essa aqui é a força de Coulomb, né? Que está puxando o elétron em direção ao próton ali para manter o elétron girando. Só que como isso aqui é uma carga elétrica, e essa carga elétrica então está sendo acelerada porque tem força, a gente sabe que essa carga começa a emitir radiação. Inclusive esse é o princípio de funcionamento das antenas, né? Tu pega assim um fio, aí o fio passa corrente elétrica, essa corrente elétrica ali é um movimento ordenado de elétrons, né? Tem vários elétrons, um do ladinho do outro, que estão sendo acelerados ao longo do corpo do fio. E aí quando os elétrons passam por isso gera um campo eletromagnético, e esse campo eletromagnético vai ser então uma onda eletromagnética no final das contas. Então a antena funciona assim. Só que quando o elétron está acelerando em torno do núcleo ali, para girar em torno do núcleo, e está emitindo essas ondas eletromagnéticas, as ondas eletromagnéticas carregam consigo energia. E essa energia que é carregada pelas ondas vem da energia do elétron. Então, enquanto o elétron está girando em torno do núcleo, ele deveria perder energia em função da emissão de radiação, e à medida que ele vai perdendo energia, ele vai se aproximando do núcleo. Então, tu tem um núcleo aqui, está o elétron está girando, aí enquanto ele está girando, ele vai se aproximando até que, pum, ele colide com o núcleo. Ou seja, segundo a eletrodinâmica, segundo a física clássica, né, segundo a teoria eletromagnética da física clássica, o modelo de Rutherford não poderia existir, o átomo não existe pela física clássica. Né? Não tem o que explique o elétron ficar ali girando em torno do núcleo numa posição fixa sem perder energia e sem acabar colidindo ali com o núcleo. Tá? Pegaram mais ou menos a ideia? Assim, quer dizer, isso é o contraste ali entre a física clássica e essa física que estava surgindo agora no século XX. Né? Então esse modelo atômico do Rutherford aí tinha esse grande problema de que, segundo a física clássica, o modelo dele não poderia existir. Mas se tu faz a experiência da folha de ouro, aquela experiência da folha de ouro do Rutherford, os resultados assim são inegáveis. Né? O átomo tem que ser de acordo com esse modelo, porque se não for assim, a gente não consegue explicar aquela experiência da folha de ouro. Então, estava nesse dilema. Né? O experimento da folha de ouro mostra que o átomo, de fato, é um núcleo positivo com os elétrons girando em torno, mas os elétrons não podem girar em torno sem colidir com o núcleo e acabar, então, colapsando esse modelo para o modelo do Thomson. Né? Então a gente fica meio que nesse problema. Tá? Bom, uma coisa importante que antes de entregar para vocês qual é a solução, eu quero mostrar uma outra experiência, mas uma coisa muito importante é a seguinte: como é que a gente ataca esse problema de estudar o átomo? Né? Porque vejam, o átomo é uma coisa muito pequena. Né? Ele é tão pequeno que a gente não consegue manipular os átomos. Aliás, você não consegue manipular os átomos em pequenas quantidades. Né? Se eles estão todos juntos, né, como uma coisa maciça, assim, a gente consegue manipular tranquilamente. Mas você não consegue manipular um átomo por um. Né? E além disso, eles são invisíveis. Eles são tão pequenos que tu não consegue enxergar. Então, como é que tu estuda uma coisa que tu não consegue manipular muito bem e além disso tu não consegue sequer enxergar? Certo? Como é que a gente estuda uma coisa assim? Então, para estudar a estrutura atômica, a ideia do que o pessoal faz é um estudo indireto. Né? Quer dizer, tu tenta de alguma maneira interagir com essa estrutura e ver como é que essa estrutura responde. Por exemplo, essa experiência do Rutherford é uma experiência indireta. Né? Tu pega uma folha de ouro bem fininha, né? Ou seja, bem fininha significa que tem os átomos ali estão juntos, mas tem uma camada fina de átomos, digamos assim. Né? E aí tu bombardeia essa folha com outras partículas e vê qual é a resposta desses átomos a esse bombardeio, né? Que é uma coisa meio violenta, assim. Então a maneira que a gente tem de estudar o átomo é um estudo indireto, né? A gente faz alguma experiência, tenta estimular esse átomo de alguma maneira para ver como é que ele responde.
Então deixa eu mostrar para vocês uma experiência aqui que vai nos dar uma pista de como é que funciona essa estrutura atômica. Tá? Então vejam aqui, nesse slide eu coloquei uma lâmpada, tá? Que emite luz branca. Então essas flechas aqui, esses raios que eu desenhei aqui, tá? Esses raios aqui são raios de luz branca. Então essa lâmpada emite luz branca, a gente sabe que a luz branca é a combinação de todas as cores do arco-íris, né? E a gente coloca um anteparo aqui para barrar a passagem dessa luz. Né? Só que nesse anteparo a gente faz um furinho bem no meio, né? Para poder passar pelo menos alguns raios de luz. Aqui eu coloquei um raio de luz passando por esse buraquinho. Né? Então a gente tem um feixe de luz branca aqui, esse feixe bem fininho, né? E eu vou fazer esse feixe bem fininho incidir sobre um prisma triangular. Né? Pode ser aquele prisma de vidro que a gente viu nas aulas de ótica. Né? O que a gente viu então naquelas aulas de ótica no que a gente estava vendo? Né? Quando a luz branca vai incidir no prisma, vai haver a dispersão da luz branca. Né? Essa luz branca se separa então nas cores do arco-íris. O vermelho aqui é pouco refratado, mas o violeta é mais refratado. Então esse raio de luz branca ele vai abrir, assim, né? Vai abrir do vermelho até o violeta, e a gente pode então fazer esse arco-íris ser projetado num anteparo. Né? Faz o arco-íris ser projetado nesse anteparo. Se tu olhar para o anteparo, assim, o que tu vai enxergar projetado no anteparo? As cores do arco-íris. Né? A gente vai enxergar essa figura que eu estou mostrando para vocês aqui, completinha, né? Todas as cores do arco-íris ali, essa figura vai estar completinha. Esses números que eu estou colocando são os comprimentos de onda. Lembra que eu falei para vocês, né? A luz vermelha é uma onda, a onda de luz vermelha é uma onda mais longa. Então o comprimento de onda típico do vermelho aqui é mais ou menos centrado no 700 nanômetros, né? Agora o violeta já é uma ondinha mais curta, né? O violeta tem um comprimento de onda menor aqui, centrado mais ou menos nos 400 nanômetros. Né? Nanômetro aqui é 10 a menos 9 metros, né? Então, se tu fizer essa experiência, é isso que a gente espera enxergar no anteparo. Muito bem, agora, digamos que a gente troque essa experiência pela seguinte. Antes da luz branca chegar no prisma, a gente coloca aqui gás hidrogênio. Aí esse gás hidrogênio pode ser um gás bem disperso, assim, quer dizer, não precisa ser a molécula H2, né? Ou seja, tu tem átomos de hidrogênio ali que não estão ligados, né? Eles estão viajando nesse gás. Tá? O que o pessoal viu? Quando tu faz a luz passar antes por um amontoado de átomos de hidrogênio e chegar nesse anteparo, o pessoal olhou para o anteparo aqui e viu esta figura daqui. Então comparem essa figura que eu estou mostrando para vocês agora com aquela figura anterior. Vejam que aqui nessa figura tem algumas linhas escuras, né? Essas linhas escuras aqui são frequências de luz que estão faltando no anteparo. Essa figura que eu estou mostrando para vocês, a gente chama de espectro de absorção, tá? Porque essas linhas escuras significa que aquela onda que tem aquela frequência, aquela onda que tem aquele comprimento de onda, está faltando no feixe, ou seja, quando a luz branca passa por esse amontoado de átomos de hidrogênio, algumas ondas são absorvidas pelo gás e outras o hidrogênio deixa passar. Então, por exemplo, aqui, essa linha daqui, que está pertinho do 400, tá? Essa linha daqui tem o comprimento de onda, nós vamos ver depois, que é 410 nanômetros. Né? Então, o que acontece? Quando tem vários comprimentos de onda aqui do violeta nessa luz branca. Todos eles conseguem passar, mas o 410 não. O 410 os átomos de hidrogênio absorvem essa radiação que tem esse comprimento de onda 410. Essa outra linha aqui é um comprimento de onda que é mais ou menos 434, se eu não me engano. Tá? 434. Esse daqui é um comprimento de onda 656, está pertinho de 650, né? E esse daqui, se eu não me engano, é 468, uma coisa assim, tá? Então, quer dizer, tem esses comprimentos de onda que são absorvidos pelo hidrogênio.
Então o hidrogênio deixa passar algumas radiações, mas outras radiações o hidrogênio não deixa passar, ele absorve essas radiações. Tá? Uma experiência parecida com essa, a gente faz a seguinte coisa. Ao invés de fazer a luz branca incidir sobre incidir sobre o hidrogênio e, de certa maneira, esse hidrogênio filtrar essa luz branca, a gente faz o seguinte, pega esse gás, fecha esse gás dentro de uma ampola de vidro, né, e coloca 2 eletrodos assim nas pontas dessa ampola e dá um choque nesse gás, né, que estimula o hidrogênio de alguma maneira, dá um choquezão nele ali, né. O que vai acontecer? A gente percebe que, dando esse choque no hidrogênio, ele começa a brilhar. Né? Inclusive, esse é o princípio de funcionamento das lâmpadas fluorescentes, que nós vamos tratar daqui a alguns minutos, né? Sobre as lâmpadas fluorescentes. Então, tu dá um choque nesse gás e ele emite luz. Mas ele não vai emitir qualquer tipo de luz. A luz que ele vai emitir tem frequências, tem comprimentos de onda muito bem determinados, que são esses aqui que eu estou mostrando para vocês nessa figura. Né? Essa figura aqui, então, é o espectro de emissão. Emissão agora porque o hidrogênio está emitindo luz. Agora, que tipo de luz que ele está emitindo? São só as luzes que têm esses comprimentos de onda aqui muito bem determinados. Né? Então, comparando esse espectro de emissão com esse espectro de absorção, a gente percebe que, em certo sentido, essas duas figuras são o complemento da outra. Né? Quer dizer, o hidrogênio consegue absorver a radiação com comprimento de onda, que é exatamente aquele comprimento de onda que ele consegue também emitir quando é estimulado. Então, se tu lança luz branca em cima do hidrogênio, ele absorve a luz que tem comprimento de onda 410, 434, 468 e 656. Quando dá um choque no hidrogênio, ele emite luz, mas não qualquer luz, ele vai emitir só aquelas luzes que têm comprimento de onda 410, 434, 468 e 656, que são exatamente aquelas que estão faltando aqui no espectro de absorção. Tá fazendo sentido para vocês? Então, a ideia é essa, né? Quando tu estimula o átomo, ele responde dessa maneira. E a física clássica não tem nem chance, assim, perto de explicar o que está acontecendo. A física clássica até poderia prever, assim, que, claro, o hidrogênio vai poder absorver algumas frequências ali, mas ele iria absorver não assim, frequências em faixas, aliás, não frequências assim, em raias, né? A gente chama essas linhas, então, essas linhas aí a gente chama de linhas espectrais, né? São essas raias coloridas. O hidrogênio poderia até absorver algumas frequências, mas faixas grandes, né? Por exemplo, o hidrogênio absorve todo verde, absorve todo azul, mas não só essas faixas muito separadas, assim, né? Ou seja, tem esse espectro discreto de emissão e o espectro discreto de absorção. Né? E isso é muito curioso, porque primeiro a gente não sabe explicar pelo ponto de vista da física clássica, e a outra coisa curiosa é a seguinte: esse aqui que eu estou mostrando para vocês é do hidrogênio, tá? Mas não precisa ser só do hidrogênio. Se a gente olhar para outros gases, isso também aparece. Tá? Isso também aparece. Aqui nessa figura eu estou mostrando para vocês esses espectros de emissão, por exemplo, do gás hélio aqui. Né? Aliás, esses aqui são os espectros de absorção, né? Que estão faltando algumas linhas. Então, aqui do gás hélio, aqui do gás oxigênio, neônio, argônio e xenônio. Né? Então, cada gás vai ter a sua, digamos assim, a sua coleção de faixas ausentes, que é característica daquele gás. E aí, olhem para essa figura, e isso não parece meio que um código de barras, assim, ou seja, esse espectro de absorção é como se fosse a identidade do elemento. Então, digamos assim, sei lá, que tu é um geólogo ou uma geóloga, e tu descobre uma caverna que ficou fechada durante muitos anos, e aí dentro dessa caverna tem um certo gás, e tu quer saber do que é feito esse gás, né? Tu tem um gás na caverna e tu quer saber do que é feito esse gás. Pô, a experiência típica é essa: tu pega esse gás, né, fecha dentro de alguma coisa e emite luz branca em cima desse gás, e do outro lado, quando a luz branca estiver saindo, ou seja, tu faz a luz ser filtrada por esse gás, do outro lado tu capta quais são as frequências que passaram e quais são as frequências que estão ausentes. Então, como cada gás na natureza tem esse conjunto de faixas ausentes muito característico, se tu pega então quais são as faixas ausentes desse teu gás desconhecido e compara com as figuras, com os espectros que tu conhece de outros gases, tu vai poder
fazer uma identificação, né? Por exemplo, esse gás desconhecido aqui, tá? Esse gás desconhecido tem algumas linhas aqui que são típicas do hélio, por exemplo, né? Então, ou então tem algumas outras linhas aqui que são típicas do neônio. Então tu vai dizer, não, esse gás desconhecido é uma mistura de hélio com neônio, alguma coisa desse tipo, né? Então tem essa ideia. Outra coisa que a gente pode fazer também é olhar para o espectro de emissão. Por exemplo, aqui eu coloquei esse espectro de emissão do hidrogênio, que estava mostrando para vocês antes. Aqui então o espectro de emissão do hélio, do gás hélio, do neônio e do mercúrio. Um exemplo de aplicação desses espectros de emissão é, por exemplo, o Sol, né? A gente sabe que o Sol é feito de hélio. Tá? Tem uma grande parcela da massa solar é feita de hélio. Como é que a gente sabe disso, né? Será que alguém um dia foi lá, chegou no Sol, pegou uma amostra do Sol, trouxe para a Terra, daí olhou para essa amostra para ver o que tinha lá dentro? Claro que não, né? Não tem como fazer uma coisa dessa. O que o pessoal faz? Tu olha para o Sol, né? Capta qual é a radiação que ele está emitindo e estuda quais são exatamente as frequências de onda que ele pode emitir. Então, se tu pega esse espectro de emissão da luz solar, a gente vai enxergar algumas linhas que são mais ou menos assim. Tem esse vermelho daqui, aí tem esse amarelo bem característico, tem essas linhas verdes aqui, tem esse azul. Quer dizer, tu compara o espectro de emissão da luz solar com o espectro de emissão do hélio. E aí tu vê que tem um match ali muito bom, ou seja, quer dizer que no Sol tem hélio. É assim que a gente sabe a constituição das coisas que estão longe, né? A gente estuda qual é a luz que essa coisa está emitindo, e aí de acordo com a luz que ela emite, isso é meio que uma impressão digital de qual é a constituição, qual é a constituição química desse objeto. Essa digamos, a estratégia típica que a gente usa para conhecer a composição química de objetos que são inacessíveis, né? Por exemplo, o Sol e as demais estrelas. Tá? Inclusive, é curioso que o hélio foi primeiro descoberto no Sol e depois descoberto na Terra. Inclusive, o nome dessa substância, né? O nome desse elemento é hélio, que é em homenagem à personificação do deus Sol lá na Grécia Antiga, né? Que é o hélio. Então, em homenagem a isso, o pessoal colocou esse nome no hélio, né? Nessa época, o pessoal tinha essa adoração com o deus Sol. Até hoje, alguns de nós têm, né? A mitologia cristã, por exemplo, ainda adora o deus Sol, mas numa versão modificada. Tem um pessoal que também gosta de aplaudir o Sol, né? Um pessoal meio good vibes, assim, tá? Então, a mensagem que eu tenho para vocês é essa. Existe esses espectros, né? Que são espectros discretos, ou seja, os objetos, ou seja, as substâncias, os átomos conseguem absorver radiação, conseguem emitir radiação, mas em geral, para os gases, né? Quando tu coloca assim átomos isolados, eles só absorvem e emitem radiação com comprimentos de onda muito bem determinados. Não é assim uma coisa contínua, né? Não é todo vermelho. Tem algumas raias vermelhas, algumas amarelas e assim sucessivamente. Tá bom? Então essa experiência vai nos dar uma pista de como é que funciona a estrutura atômica. Tá? Muito bem. Então eis que a gente consegue uma fórmula mágica para prever alguns comprimentos de onda, pelo menos do hidrogênio. Tá? Eu estou tentando apagar isso aqui e não consigo. Por que eu não consigo apagar isso aqui? Tá. Então veja o seguinte, tem esse senhor aqui, o Balmer. Tá? O Balmer ele era um matemático suíço e ele olhou para esse espectro de absorção do hidrogênio que eu mostrei para vocês aqui e ele conseguiu uma fórmula, tá? Uma fórmula empírica. Empírica significa que ele meio que adivinhou essa fórmula, né? Não, quer dizer, essa fórmula não tem razão física nenhuma de ser, né? Tu não consegue deduzir essa fórmula de nenhum princípio físico. Ele simplesmente olhou para esses números aqui e conseguiu deduzir essa fórmula. Tá? Então, qual é a fórmula que ele chegou? Esses comprimentos de onda que eu estava mostrando para vocês, né? Esse comprimento de onda aqui, ó, esse daqui é o comprimento de onda 656, né? Esse aqui é o 656, ó, que está sendo mostrado aqui. Esse outro daqui, então, esse aqui é o 656. Né? Acabei de apagar, vou escrever de novo. 656. Esse daqui, 486. Esse daqui é o 434. E esse daqui, então, é o 410. Tá? Em nanômetros.
O pessoal olhava para esses números meio mágicos, assim, e não tinha explicação nenhuma de por que eram esses números. A gente não sabia por que eram exatamente esses números. Aí o Balmer, então, encontrou uma fórmula para calcular esses números. E essa fórmula é essa que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. 364,56, esse número aqui está em nanômetros, né? Vezes n ao quadrado sobre n ao quadrado menos 4, onde esse n daqui é um número inteiro, né, maior ou igual que 3. Então vejam, se tu substitui n igual a 3 na fórmula do Balmer, a gente calcula então, ó, tu coloca aqui, no lugar do n tu põe 3, 3 ao quadrado sobre 3 ao quadrado menos 4. Então, 364,56 vezes 9 quintos aqui, a gente encontra alguma coisa meio parecida com 656, que é exatamente essa linha daqui ausente no espectro de absorção do hidrogênio. Se tu muda o n para 4 agora, vai te substituir na fórmula 364,56 vezes 4 ao quadrado sobre 4 ao quadrado menos 4, ou seja, 16 sobre 12 aqui. Aí tu faz essa conta, tu vai encontrar alguma coisa parecida com 486. E assim sucessivamente, né? Coloca n igual a 5, n igual a 6, vocês vão encontrar esses números. Então essa fórmula daqui consegue prever quais são exatamente os comprimentos de onda que são ausentes no espectro de absorção do hidrogênio. E é uma forma bem curiosa. Tá? Tem esse número mágico n, que consegue, para cada n, tu consegue prever uma dessas linhas espectrais então, do hidrogênio, que são essas linhas ausentes aqui. Então, digamos assim, essa fórmula do Balmer é um meio de campo que a gente precisava, né? Porque a fórmula funciona muito bem. Então, de alguma maneira, tem que ter alguma explicação física que dê embasamento para essa fórmula, né? Quer dizer, tu parte de um princípio físico e aí com esse princípio tu consegue deduzir essa fórmula. Essa era a estratégia do pessoal nessa época. Ou seja, essa fórmula de Balmer é a fechadura. Então a gente só precisa de um princípio físico que seja a chave, que tu coloca na fechadura, gira e abre a porta, digamos assim, do esclarecimento. Né? Essa que vai ser a ideia. Muito bem, então tem essa fórmula. Tudo bem até agora, se vocês pegarem a ideia dessa fórmula aqui, o que essa fórmula está fazendo, né? Essa fórmula está prevendo aqui quais são os comprimentos de onda que são ausentes no espectro de absorção do hidrogênio e que a gente não sabe explicar com a física clássica. Esse aqui é o digamos assim, o cenário atual. Tá? Muito bem, então nós temos essa fórmula do Balmer que consegue explicar esse espectro de absorção e o espectro de emissão. Muito bem, então essa fórmula foi proposta pelo Johann Balmer, que eu estava falando para vocês, em 1885, um pouco antes ali do átomo do Rutherford propor o modelo atômico dele. Né? Então, em 1885, o pessoal estava observando esse espectro de emissão. Né? O Balmer encontrou essa fórmula mágica, que ninguém sabia por que funcionava, mas funcionava. Aí o Rutherford, em 1909 até 1911, ele propõe o tal modelo planetário. E eis que surge, então, aqui em 1913, um pouquinho depois do Rutherford propor o modelo, esse senhor aqui, nem posso chamar de senhor, porque nessa época, em 1913, ele tinha 20 e poucos anos, que é o Niels Bohr, ele trabalhava com o Rutherford e ele propõe, então, aperfeiçoar o modelo do Rutherford, ou seja, fazer uma atualização nesse modelo do Rutherford, para que esse modelo seja estável, né? Porque o modelo do Rutherford, segundo a física clássica, ele é instável, né? Quer dizer, tem um elétron girando, o elétron em algum momento vai perder energia e vai colapsar com o núcleo. Então o Bohr, ele propõe uma maneira digamos assim, de excluir essa coisa do elétron ficar perdendo energia e colapsar no núcleo, que é uma atualização desse modelo do Rutherford, que vai então dar jeito no átomo. E mais que isso, né, esse modelo que o Bohr vai propor para melhorar o modelo do Rutherford, vai conseguir explicar exatamente aquelas raias que a gente viu no espectro do hidrogênio, né, aquelas frequências faltando no espectro de absorção e as frequências que são observadas no espectro de emissão. Esse modelo do Bohr, trocando as palavras, consegue deduzir a fórmula do Balmer. Tá? Então, qual é exatamente esse modelo do Bohr? Tá? Então, agora a gente chegou aqui na parte mais delicada, que é a parte mais importante. Então, para o Bohr, primeira coisa, né? Os elétrons vão continuar se movendo em torno do núcleo, né, sob a influência da força coulombiana. Né? Você sabe lá que
a gente tem a força elétrica, né? Então imagina aqui está o núcleo do átomo, né? Uma carga positiva assim, e aí então o elétron vai girar em torno dessa carga positiva, tá? Aqui está o elétron, né? O elétron bem menor que o próton, pode ser o átomo de hidrogênio, né? Então o átomo de hidrogênio tem um próton e o elétron. Esse elétron vai girar em torno do próton devido à força de atração coulombiana. Tá? Tem essa força aqui coulombiana e essa força e esse movimento do elétron ainda assim vão satisfazer as leis de Newton da mecânica. Tá? Até aí, tudo bem. Mas tem uma diferença importante. Tá? A diferença aqui, deixa eu tentar fazer uma coisa. Eu não estou conseguindo apagar aquilo ali. Eu vou tentar fechar isso aqui e abrir de novo, tá? Então, a coisa importante do modelo do Bohr é a seguinte: essas órbitas que o elétron pode ter em torno do próton não são quaisquer órbitas, né? Existem só algumas órbitas que a gente vai chamar de órbitas que são permitidas para o elétron estar. Né? Então, nessas órbitas permitidas, que são os estados estacionários, o elétron não vai perder energia. Tá? Então a ideia do Bohr é essa daqui, ó. Aqui tem um átomo de hidrogênio, né? Tem um próton, e essas circunferências aqui que eu coloquei, são 3 circunferências, né? Cada uma delas é uma das órbitas permitidas para o elétron do hidrogênio. Aqui eu coloquei 3 elétrons, mas na verdade o hidrogênio tem um elétron só, né? Então essas órbitas, que são esses estados estacionários, que são as órbitas permitidas, seguem essa formulazinha, tá? O que eu quero dizer com isso? Vou abrir agora de novo. Tá? O que eu quero dizer com isso? Imagine aqui, né? Tu tem o próton, né? E o elétron, então, está a uma certa distância aqui do próton. Né? Essa distância daqui é o raio da circunferência, né? Que é o raio dessa primeira órbita, que é o que a gente chama de R1. Tá? Esse R1 é mais ou menos 0,5 vezes 10 na menos 10 metros. É super pequeno aqui, né? Então, quer dizer, a primeira órbita permitida para o elétron é a órbita que a distância dele é exatamente 0,5 vezes 10 na menos 10 metros. Agora, a próxima órbita permitida é essa órbita daqui, que tem um raio R2, né? Que a gente vai indexar com esse número n. Né? Essa órbita aqui é o n igual a 2, essa órbita aqui é o n igual a 1. Né? E o raio dessa órbita, dessa segunda órbita permitida, vai ser 4 vezes o raio dessa órbita menorzinha aqui, seguindo essa forma. Se tu fizer assim, R2 vai ser 2 ao quadrado vezes R1, que é 4 vezes R1. Né? Essa terceira órbita aqui, que a gente coloca um índice n igual a 3, a distância do próton até o elétron nessa órbita vai ser R3, que é o raio da terceira órbita, vai ser 9 vezes o raio da primeira órbita, ou seja, se fizer n ao quadrado, né, 3 ao quadrado, vai dar 9. Ou seja, a proposta do Bohr é que o elétron não pode estar a qualquer distância do núcleo. Ele só pode estar a algumas distâncias muito bem definidas, que são essas distâncias que seguem essa fórmula. Ou ele está a uma distância R1, ou ele está a uma distância 4R1, ou ele está a uma distância 9R1, ou uma distância 16R1. Né? Ou seja, tu nunca vai encontrar o elétron numa distância aqui, por exemplo. Tu nunca vai encontrar o elétron aqui, né, numa distância R igual a, sei lá, 3R1, por exemplo. Tá? Isso aqui nunca vai acontecer, porque o elétron pode estar ou na circunferência de raio R1, ou na circunferência de 4 vezes esse valor, ou na circunferência de 9 vezes esse valor. E isso é super estranho, né? Porque se tu pensa no modelo planetário, quer dizer, a Terra está a uma certa distância do Sol, tranquilo. Né? Daí Marte está a outra distância, Vênus está a outra distância, cada planeta tem uma certa distância. Mas não tem problema nenhum se a Terra tivesse 1000 metros para frente ou 1000 metros para trás do Sol. Né? A Terra podia estar a 1000 metros mais afastada ou a 1000 metros mais próximo do Sol. Não ia ter problema nenhum, só a única diferença é que a velocidade de órbita ia sofrer alteração. Mas, em princípio, a Terra poderia estar ali. Né? Nesse átomo do Bohr aqui, o elétron não pode estar em outra distância que não essas distâncias que são muito bem estabelecidas. Isso que é, digamos assim, esse é o ingrediente de estranheza nesse modelo, né? Que o elétron só pode estar a certas distâncias muito bem determinadas. E a gente até olha bastante para essas distâncias bem determinadas, mas a coisa mais importante é a seguinte:
cada uma dessas órbitas que a gente vai indexar por esse número n, que é o que a gente vai chamar então de número quântico, né, ou número quântico principal também, que provavelmente vocês devem ter escutado esse nome no curso de Química, que vocês devem ter feito em algum momento, tá? Então, esse número n, que é o número quântico, ele vai indexar cada uma das órbitas. Isso que eu estou mostrando para vocês é o início do modelo de camadas, né? Em química vocês veem isso, né? Tem o núcleo, aí tem a camada K, camada L, M, N, O, não tem uma coisa assim? Então tem essas camadas, aí tem aquele, como é que é? Diagrama de Linus-Pauling, né? Que às vezes funciona, às vezes não funciona. O pessoal da química não se decide muito se aquele diagrama dá certo, não dá. Mas para alguns elementos o diagrama dá certo, para outros não. Mas aí tu tem assim, na primeira camada o átomo aceita 2 elétrons, né? Aí depois na segunda camada ele aceita 8 elétrons, na terceira camada 18 elétrons, coisa assim. Então esse modelo de camadas, ele nasce aqui nesse modelo do Bohr, né? Que são essas camadas, então, são as órbitas permitidas para o elétron ocupar, né? E aí cada uma dessas órbitas permitidas vai ter uma energia muito bem caracterizada. Então, a fórmula do Bohr para essas energias é essa daqui, ó. A energia da camada N vai ser menos 13,6 sobre N ao quadrado, isso aqui medido em eletronvolt. Então, por exemplo, para a primeira camada, essa camada N igual a 1, a gente chama carinhosamente de estado fundamental, porque é a camada que tem a menor energia possível, né? Uma vez que o elétron esteja nessa primeira camada, ou seja, uma vez que o elétron esteja o mais próximo possível que ele pode estar do núcleo, a gente diz que esse átomo está no estado fundamental, ou seja, está num estado que é estável, tá? Ou seja, ele está de boa ali, tá? O estado fundamental que ele está de boa. Então, como é que a gente usa essa fórmula, né? Para cada N, ou seja, para cada camada, tu vai calcular qual é a energia característica dessas camadas. Então, por exemplo, para a camada número 1, que é o estado fundamental, a energia é menos 13,6 sobre 1 ao quadrado, né? Seguindo essa fórmula aqui. Então, isso aqui vai ser menos 13,6 eletronvolt. Tá? Depois, para a camada número 2, essa camada número 2 a gente chama de primeiro estado excitado. Né? O nome é assim mesmo, tá? Quando o elétron está na segunda camada, ali, quando ele está, digamos assim, nessa segunda distância permitida do núcleo, ele está no primeiro estado excitado, que não é o estado fundamental. Qual é a energia característica desse primeiro estado excitado? Simplesmente pega essa formulazinha aqui do Bohr e substitui N igual a 2. Então vai ser menos 13,6 sobre 2 ao quadrado, que vai dar menos 3,4 eletronvolts. Só fazer essa conta, vocês vão chegar nesse número. Tá? Finalmente, o segundo estado excitado, que é a terceira camada, vai ter uma energia mais ou menos menos 1,51. O quarto estado excitado vai ter menos 3,6 sobre 4 quadrado, vai dar 16 aqui, vai dar menos 0,85 eletronvolt. Tá? Então, esses estados de energia são as energias que o elétron pode ter de acordo com a distância que ele está do núcleo. E vejam que eu coloquei essas energias aqui, vão funcionar como se fosse uma escadinha. Né? E essa escadinha, então, tem uma energia crescente à medida que o N vai crescendo. Eu coloquei uma flecha para cima, que vejam que, por exemplo, menos 13,6 é menor que menos 3,4, né? Que é menor que 1,5, que é menor que 0,36, ou seja, à medida que o N cresce, à medida que o elétron vai ocupando camadas que são mais afastadas do núcleo, a energia desse elétron vai aumentando. Né? Vejam que aqui nessa fórmula, se tu olhar para essa fórmula sem o sinal negativo, quando o N cresce, o denominador cresce, então essa fração aqui teria que decrescer, certo? Isso aí é tranquilo. Mas como tem um sinal negativo, então significa que essa fração está decrescendo, ela está ficando cada vez menos negativa. Mas ficar menos negativa significa ficar mais próximo do zero, ou seja, significa crescimento. Então, à medida que o N cresce, o elétron vai ganhando energia. Né? As camadas mais externas são mais energéticas do que as camadas mais internas do núcleo. Tá tudo bem até agora? Vocês estão quietinhos? Vocês não estão entendendo nada ou estão entendendo tudo? Tudo bem com essa fórmula aqui? Tudo bem com esses níveis? Quer dizer, tudo bem, né? Tudo bem digamos assim, no possível de estar tudo bem, tá? É uma loucura mesmo, né? É uma loucura porque, digamos assim, inclusive esse modelo que eu estou mostrando para vocês, esse modelo de camadas, assim, de distâncias que são permitidas para o elétron, é uma coisa difícil de engolir, digamos assim, porque não tem nada na natureza, pelo menos macroscopicamente, que se comporte dessa maneira. Né?
Eu estou dizendo para vocês assim, tu não pode estar a 2,5 metros de outra pessoa, tu só pode estar a 2 metros ou a 3 metros. Tu não pode estar no meio do caminho ali, entre 2 metros e 3 metros. Como assim não pode estar no meio do caminho? Tu pode estar a 2 metros da pessoa, pode estar a 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Tu pode estar a qualquer distância de qualquer coisa no mundo macroscópico, a princípio, né? Mas no mundo microscópico não. Né? O elétron ele não pode estar em uma outra distância que não essas muito bem especificadas. Né? Ou seja, o elétron tem uma organização discreta de distâncias possíveis que ele está do núcleo. Aí daí a gente traz de novo toda essa parte de quantidades discretas que eu já falei para vocês na aula passada. Lembra que naquela equaçãozinha do Planck, né? Vocês não vêem no ensino médio? Pois é, isso no ensino médio, na verdade, é currículo do ensino médio, se eu não me engano. Tá? Mas nem todos, nem todos os colégios acabam com... isso varia muito de colégio, né? Tem alguns colégios algumas escolas que cobrem, tem outras que não cobrem, tá? Mas tudo bem, então vamos continuar aqui. Essa que é a ideia, né? Então, o importante é essas energias, tá? Essas energias que são importantes, porque cada uma dessas órbitas tem essa energia muito bem caracterizada. Então vamos ver se eu consigo convencer vocês de por que aquele modelo lá aquela fórmula do Balmer, né, daquele espectro de emissão e de absorção muito bem característico funciona. Tá? Deixa eu tentar convencer vocês da seguinte coisa aqui. Então veja o seguinte, né? Aqui estamos nós, tá? Aqui está o átomo de hidrogênio, digamos assim, só que esse átomo de hidrogênio está faltando um elétron, né? Faltando um elétron. Então eu vou, digamos assim, eu tenho um elétron aqui que está na camada 2. Tá? Digamos que o elétron está aqui, esse é o elétron, ele está no segundo nível, né? Ou seja, está no primeiro estado excitado. O que tem que acontecer para esse elétron pular para o terceiro estado excitado? Né? Digamos que eu quero fazer o elétron vir daqui e pular para cá. Ou seja, eu quero que o elétron apareça aqui agora. Tá? Como é que a gente pode fazer para o elétron aparecer? Como cada um desses níveis tem uma energia muito bem característica, para o elétron pular de nível, ele precisa ganhar energia. Né? Ele precisa ganhar ou perder energia. Tá? Digamos que esses números fossem mais bonitinhos. Né? Digamos que, por exemplo, esse número aqui fosse, sei lá, 5 e esse número aqui fosse, sei lá, 9, por exemplo. Tá? Então, quer dizer, o elétron está numa órbita que ele tem 5 de energia. E ele quer pular para uma órbita que ele vai ter 9 de energia. O que ele precisa ganhar para sair de uma órbita que tem 5 para uma órbita que tem 9? Ele precisa ganhar 4 de energia. Né? Quer dizer, ele precisa ganhar uma energia que vai ser exatamente a diferença de energia entre essas duas órbitas. Então, digamos que vai vir aqui um fóton. Né? Digamos que tem um fóton viajando aqui e esse fóton, pum, vai encontrar um elétron. Aí você sabe, né? O fóton ele pode dar energia para o elétron. Então, se a energia desse fóton for exatamente 4 aqui, o que vai acontecer? O elétron tem 5. Aí o fóton com 4 de energia chega nele, dá esses 4 para o elétron vai ter 9 agora, então ele pula para a terceira camada, que é onde ele pode ter 9 de energia. Então essa que é a ideia. Mas é o seguinte, a diferença de energia entre o nível 2 e o nível 3 é exatamente 4 aqui. Se o fóton não tiver energia exatamente 4, o elétron não vai absorver. Lembre-se que a interação entre fóton e elétron é uma interação de pares, né? Quer dizer, ou o fóton entrega toda a energia para o elétron, ou ele não entrega nenhuma. É tudo ou nada. Então, se o fóton tem uma energia de 4, ele vai conseguir excitar o elétron para o elétron capturar esses 4 e passar para a camada que tem 9. Mas digamos que o fóton tivesse uma energia que não é 4. Digamos que o fóton tivesse uma energia que é 3 aqui. 3 para o elétron não é suficiente, porque ele precisa de 4 para passar para a terceira camada. Então, ele não vai absorver esse fóton. Certo? Então, o elétron só vai absorver o fóton que tem energia suficiente para que ele pule de uma camada para outra. Ou seja, a energia desse fóton, para o elétron absorver, tem que ser exatamente igual à diferença de energia entre os dois níveis. Né? Tem que ser exatamente igual à diferença de energia entre o nível 2 e o nível 3. Tá? Mas, claro, os números não são tão bonitinhos assim. Né? Infelizmente, esses números não são tão bonitinhos. Então vamos ver. Digamos que eu queira
eu queira fazer um átomo de... Eu tenho um átomo de hidrogênio aqui, né? E aí esse átomo está, então, no estado 2. Tá? O elétron aqui está na segunda camada. Eu quero calcular, então, qual é a energia que o fóton tem que ter, né? Qual é a energia que esse fóton tem que ter para fazer o elétron pular para a camada n igual a 3. Então, o que eu vou calcular? Né? Para que o elétron vá da camada 2 para a camada 3, né? que é elétron, né? Para que o elétron vá da camada 2 para a camada 3, a energia desse fóton vai ter que ser igual à diferença de energia da camada 3 para a camada 2. Tá? Vai ter que ser isso aqui. Se não for assim, o elétron não vai absorver esse fóton. Né? Então, qual é que vai ser a energia do fóton aqui? Ó? A energia do fóton vai ser... A energia da camada 3 a gente já sabe, né? Que é menos 1,51. Então, menos 1,51 menos agora a energia da camada 2, ó, menos 3,4. Tá? Que vai ser igual aqui. Isso vai dar 1,89 eletrovольts. Né? Vejam que esse menos vai dar um mais aqui, então vai dar 3,4 menos 1,51, que vai dar esse mais 1,89. Inclusive, esse número, esse sinal negativo aqui nas energias é bem importante, tá? É energia negativa, tá? Não é energia negativa, assim, que tu tá desejando mal da pessoa, tá? As energias negativas, em geral, são típicas de estados ligados, né? Enquanto o elétron tem uma energia negativa, ele está preso ao núcleo, né? Enquanto o elétron tem uma energia negativa, ele está girando ali em torno do núcleo. Quando o elétron tem uma energia positiva, aí quer dizer que ele já escapou, que é o que a gente chama do átomo ionizado. Então veja, a energia do fóton tem que ser essa daqui. Tá? Tem que ser exatamente 1,89 eletrovольts para que o elétron, estando na camada 2, ele pule para a camada 3. Se algum fóton que tem uma energia ligeiramente diferente dessa, sei lá, 1,87 ou então 1,91, alguma coisa ligeiramente diferente, o elétron não vai absorver esse fóton. Tá? Então é curioso, porque lembre-se assim, o fóton tem uma certa frequência, né? Cada fóton tem uma certa frequência. Vamos ver. Se ele pular da camada 2 para 3, ele não pode voltar para 2 depois. É exatamente isso que vai acontecer, né? Porque assim, o elétron, quando ele está nesse estado 2, 3 ou 4, esses estados a gente são estados excitados. E esses estados excitados, em geral, são menos estáveis que o estado fundamental. Então existe uma grande probabilidade do elétron que está no estado excitado voltar espontaneamente para um estado de menor energia. E aí quando ele volta para o estado de menor energia, ao invés de absorver um fóton, ele vai emitir um fóton. Então digamos que a coisa aconteceu assim, né? Tu tem o elétron, ele estava na camada 2, aí o elétron veio aqui e pulou para a camada 3. Tá? O elétron está aqui agora. Agora, para o elétron da camada 3 voltar para a camada 2, né, para o elétron fazer esse caminho de volta aqui, o que tem que acontecer? Agora, ao invés de absorver um fóton, ele vai emitir um fóton. E aí que vai estar aquela coisa do espectro de absorção e de emissão. Né? Vejam assim, o elétron precisa absorver um fóton que tem uma energia muito bem característica para poder pular de uma camada. E quando ele volta para a camada que ele pulou, ele emite um fóton que tem exatamente essa mesma energia. Então, por isso que vai explicar aquelas raias lá de absorção e de emissão. Inclusive, vejam o seguinte, né? Aqui eu calculei qual é a energia que o fóton tem que ter para o elétron, estando na camada 2, pular para a camada 3. Tá? Aí a gente sabe relacionar essa energia daqui com a frequência do fóton. Né? Eu quero saber qual é a frequência desse fóton aqui. A gente usa aquela equaçãozinha do Planck. Né? A energia carregada pelo fóton vai ser a constante de Planck vezes a frequência desse fóton. Lembra dessa equação da aula passada? Então, com essa equação eu posso calcular qual é a frequência desse fóton. Né? Então vamos lá. Ó. 1,89 aqui. Né? Agora eu vou substituir aqui a constante de Planck. Essa constante de Planck, a gente sabe o valor, né? É um número fixo. Eu vou colocar aqui 4,14 vezes 10 na menos 15 eletrovольts vezes segundo. Tá? Esse aqui é o valor da constante de Planck. Né? Essa constante H aqui vale 4,14 vezes 10 na menos 15 eletrovольts vezes segundo. Tá? E agora eu vou multiplicar aqui pela frequência. Né? Então, a frequência do fóton vai ser 1,89 dividido por 4,14 vezes 10 na menos 15 aqui.
E aí, fazendo essa conta rapidamente, que eu já fiz antes aqui, isso aqui dá mais ou menos 0,46 vezes 10 na 15 Hz. Tá? Ou seja, se o fóton tem essa frequência, exatamente essa frequência daqui, tá? Se o fóton tem exatamente essa frequência daqui, então vai acontecer essa transição aqui do nível 2 para o nível 3. Esse número em frequência a gente não está reconhecendo muito bem agora, porque está em frequência. Mas se eu quiser calcular então qual é o comprimento de onda associado a essa frequência, né? Lembre-se que o comprimento de onda e a frequência se relaciona assim, né? A velocidade da luz é o comprimento de onda vezes a frequência. Tá? Então, digamos assim, esse fóton, né, tem uma frequência característica, essa frequência característica também tem uma correspondência em comprimento de onda. Então, se eu for calcular qual é o comprimento de onda associado com essa frequência daqui, isso aqui vai dar o seguinte, né, ó, lambda igual, aqui eu vou isolar o lambda, né, então vai ser a velocidade da luz dividido pela frequência do fóton. Tá? A velocidade da luz a gente sabe que é 3 vezes 10 na 8, e a frequência do fóton aqui 0,46 vezes 10 na 15 Hz. Se vocês fizerem essa conta, isso vai dar o seguinte coisa, 6,56 vezes 10 na menos 7 metros. Né? E esse 10 na menos 7 metros, a gente pode multiplicar isso aqui por 100 para aparecer 1 vezes 10 na menos 9. Né? Então isso aqui vai dar 656 nanômetros. Né? Tem um 10 na menos 7 aqui, e aqui, se eu multiplicar por 100, então eu consigo fazer aparecer um 656, e esse 100 eu junto com menos 7 aqui vai dar 656 nanômetros. E esse comprimento de onda 656 nanômetros já apareceu antes, né? Vocês lembram dele? Esse comprimento aqui, 756 nanômetros, inclusive eu estou pintando de vermelho, porque nós já vimos ele lá na fórmula do Balmer, né? Eu mostrei para vocês. Aonde? Aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês? Olha, na fórmula do Balmer, se tu substitui n igual a 3, a gente calcula um dos comprimentos de onda que o hidrogênio consegue absorver. Um dos comprimentos de onda que o hidrogênio absorve é um comprimento de onda de luz 656. Esse 656, que só era previsível por essa fórmula mágica, agora, com essa matemática do Bohr aqui, desses níveis de energia, a gente consegue chegar exatamente nesse comprimento de onda. Inclusive aquele n igual a 3 está aqui, né? Esse n igual a 3 é isso aqui, é da camada 2 para a camada 3. O fóton que o elétron tem que absorver tem o comprimento de onda ali meio alaranjado, né? 656. Então, quer dizer, o Bohr, quando ele propôs isso, ele podia morrer, que ele já ia ficar famoso pro resto da vida. Né? Mas ele ainda era super jovem e fez mais um monte de coisa. Mas veja, essa ideia do Bohr desses níveis quantizados de energia, portanto, conseguiam explicar esses espectros de emissão e absorção do átomo de hidrogênio. Tá? Fez sentido para vocês isso? Inclusive a gente pode fazer até outra conta, né? Se tu, por exemplo, se tu quiser que o elétron vá da camada 2, ó, vamos ver, para o elétron ir da camada 2 para a camada 4. Eu quero fazer o elétron pular aqui da camada 2 para a camada 4. Qual é a energia que o fóton tem que ter, ou melhor, qual é o comprimento de onda que o fóton tem que ter para que o elétron consiga pular da camada 2 direto para a camada 4? Vamos fazer essa conta. Tá? Então, vou dizer assim, ó, tem um fóton aqui, tá? Esse fóton chegou aqui no elétron, e esse fóton tem uma certa frequência F, um certo comprimento de onda lambda, e eu quero saber qual é a energia que ele tem que ter para fazer essa transição. Tá? Então vamos lá. Para o elétron conseguir sair da camada 2 e ir para a camada 4, a energia que esse fóton tem que ser igual à diferença de energia da camada 4 para a camada 2. É isso aqui, né? Então a energia do fóton vai ser, ó, a camada 4 tem menos 0,85 e a camada 2 tem menos 3,4. É isso aqui. Tá? Então, deixa eu fazer essa conta rapidamente aqui. Menos 0,85 mais 3,4, isso dá 2,55. 2,55 eletronvolt. Então, essa daqui é a energia que o fóton tem que ter para que o elétron, estando na camada 2, consiga absorver esse fóton e pular para a camada 4. Né? Se a energia for diferente dessa, ligeiramente diferente, o elétron não absorve o fóton. Tá?
Então, qual é a frequência desse fóton? Né? Ó, energia igual a H vezes a frequência. Então, a frequência vai ser essa energia, 2,55, dividido aqui pela constante de Planck. Tá? Só estou repetindo a conta que eu fiz antes, mas agora entre outros dois níveis de energia. Né? 10 a menos 15 aqui. Então, fazendo essa conta, vamos ver, isso aqui dá 0,6016 aqui, vezes 10 na 15 Hz. Tá? Essa aqui, então, tem que ser a frequência desse fóton para que o elétron consiga absorver porque o elétron consiga absorver esse fóton e pule da camada 2 para a camada 4. E aí, de novo, né? Olhando para essa frequência, a gente pode não estar reconhecendo qual é essa radiação, mas se a gente olhar para o comprimento de onda agora, vocês vão reconhecer, ó, C dividido por F. O comprimento de onda é a velocidade da luz dividido pela frequência. Aí tu coloca aqui, velocidade da luz, 3 vezes 10 na 8, sobre a frequência, que é 0,616 vezes 10 na 15. Tá? Fazendo esta conta, nós chegamos em 486, mais ou menos, vezes 10 na menos 9 metros aqui, que é 486 nanômetros. Aí, de novo, esse 486 nanômetros a gente já viu antes também, né? A luz que tem esse comprimento de onda daqui é uma daquelas linhas espectrais lá que estão no espectro do hidrogênio, né? Por exemplo, aqui, ó. Ó, tá aqui, 486. Essa linha daqui, 486, é aquele fóton, aquela radiação que o hidrogênio consegue absorver, porque é a radiação que o elétron, estando na camada 2, absorve para ir para a camada 4. Tá? Essa é a ideia. Pois é, ele não vai absorver o fóton que tem uma frequência diferente daquela, porque o elétron não pode estar no meio do caminho. Né? Digamos assim, tá, vamos fazer uma conta aqui com os números meio fantasiosos. Né? Digamos que isso aqui tem energia 5 e essa aqui tem energia 9. Tá? Aí digamos que vem um fóton aqui, né, incide sobre o elétron, e a energia desse fóton seja 2. Né? Então tu vai dizer assim, não, mas então o elétron vai absorver esses 2, ele vai para uma camada que tem uma energia de 7. Né? Só que essa camada que tem energia 7 não existe. Ou seja, essa camada que tem energia 7 é uma camada proibida, o elétron não vai ir para ali. Então, se um fóton tem energia 2 e ele precisa de 4 para pular de camada, ele não vai absorver esse fóton. Tá? Essa que é a ideia. Então, o elétron não absorve frequências que são diferentes dessas frequências que têm energia, que é exatamente a diferença de dois níveis primitivos, porque ele não tem para onde ir, entende? Ele não vai conseguir, ele não tem um nível de energia permitido que tenha 7, por exemplo, né? 7 unidades de energia. Só pode 5 ou 9, tá? Essa aqui é a ideia. Então, isso vai funcionar bem, né? Eu coloquei uma lista de exercícios para vocês, acho que eu não coloquei ainda, vou colocar depois. E tem alguns problemas que dizem assim, por exemplo, tá? Vejam aqui, a diferença de energia entre... A diferença de energia do nível 1, então, para o elétron ir do nível 1 para o nível 2, ele tem que absorver quanto de energia, né? Então, a energia do fóton para o elétron ir do nível 1 para o nível 2 é a diferença de energia do nível 2 para o nível 1, né? Isso aqui é menos 3,4 mais 13,6, né? Menos 3,4 mais 13,6. Isso, é o famoso 10,2 eletronvolt. Então, digamos assim, tu tem o átomo de hidrogênio que está no estado fundamental. Então, o elétron está lá de boa, tranquilão, né? Está no estado fundamental. Para que o elétron vá para o primeiro estado excitado, que é a segunda camada, ele tem que absorver um fóton que tem energia de 10,2 eletronvolt. Então, digamos que tu tem o elétron aqui, nessa primeira camada, tá? Tem o elétron na primeira camada, e chega um fóton aqui, que tem uma energia de 10 eletronvolt. Ele vai absorver esse fóton para pular para a camada 2? Não vai absorver, porque para ir da camada 1 para a camada 2, ele tem que absorver 10,2 eletronvolt. Se o fóton tiver só 10 eletronvolt, não vai acontecer nada, o elétron vai continuar no estado fundamental. Ou seja, essa radiação que tem
energia de 10 eletrovольts, o hidrogênio deixa passar, né? Ele não vai absorver. Mas uma radiação que tem uma energia, por exemplo, de 2,55, o hidrogênio não deixa passar, o hidrogênio vai absorver essa energia. É por isso que tem aquelas linhas espectrais ali bem separadas, né? São linhas bem determinadas, não é uma faixa grande, são linhas bem determinadas. Tudo bem, pessoal, com isso? Em geral, eu pergunto se vocês estão em paz com isso, mas é meio difícil estar em paz com isso, né? Mas assim, possivelmente é a primeira vez que vocês estejam escutando alguém falar sobre isso, ou enfim. Então, demora um certo tempo para digerir as ideias, né? Isso demora um certo tempo para digerir as ideias, tá? Eu sugiro que vocês tentem fazer os exercícios, inclusive nessa lista que eu vou lançar lá só de modelo atômico, alguns problemas eu coloquei dissertativos e eu coloquei a solução no final da lista. Então, assim, dê uma lida, né? Tentem fazer e depois dê uma olhada na solução, ver se a solução dá uma luz para como é que funciona esses exemplos, tá? Bom, então, para terminar a aula, deixa eu fazer um último comentário aqui sobre aplicações, então, que a gente usa dessa quântica do funcionamento do elétron, né? Por exemplo, as lâmpadas fluorescentes, né? Uma outra maneira que a gente tem de conseguir excitar os elétrons é assim, imagina assim, essa lâmpada fluorescente é um tubo, né, um tubo de vidro, e aí nesse tubo de vidro tem dois eletrodos, assim, um em cada ponta, e aí dentro do tubo tem um gás, né, tem uma mistura gasosa, que em geral o pessoal coloca mercúrio e argônio, alguma coisa parecida com isso. Então quando tu dá um choque nesse gás, ele vai emitir luz. Lembra que eu falei isso para vocês no início da aula. Por que ele vai emitir luz? Pelo seguinte, quando tu dá um choque nesse gás, né, tu tem os dois eletrodos. Tem elétrons que passam de um lado para o outro aqui. Tá? Quando tu dá um choque nesses eletrodos aqui, tem alguns elétrons aqui que vão passar de um lado para o outro. Tá? E aí o que acontece? Esses elétrons que estão passando de um lado para o outro, eventualmente eles vão encontrar os átomos que compõem o gás dentro da lâmpada. Então eu coloquei um esquema aqui, ó. Tem um elétron, né? Esse elétron vai incidir sobre um elétron que está preso no núcleo de um dos átomos do gás ali dentro, que pode ser o mercúrio, por exemplo. Esse elétron incidente vai colidir com o elétron do mercúrio e vai excitar o elétron a ir para uma camada com mais energia. Só que essa camada com mais energia é uma camada instável, ou seja, existe uma probabilidade muito grande do elétron estando nessa camada excitada, estando nessa camada com mais energia, retornar para a camada que ele estava. Ele pode retornar para a camada que ele estava, ou então ele pode vir para essa camada aqui e depois vir para cá, ou então ele pode sair dessa camada, vir para essa, depois vir para essa mais de baixo, aqui, ou seja, tem várias possibilidades de caminhos de volta que o elétron pode fazer. Cada um desses caminhos de volta que o elétron faz, ele emite um fóton para fazer isso, né? Cada um desses caminhos de volta, ele emite um fóton para fazer essa transição. E aí, quando ele emite um fóton, ele emite luz, né? Ou seja, ele brilha então. Então a ideia dessas lâmpadas fluorescentes é exatamente isso que eu estou mostrando para vocês, né? Deixa eu mostrar aqui uma experiência daquele site, né? É uma coisa mais ou menos assim. Isso aqui é como se fosse uma lâmpada fluorescente, tá? Então, digamos que aqui dentro da lâmpada tem um gás de mercúrio, ó, tá vendo? Tem um gás de mercúrio. Então isso aqui é uma representação de vários átomos de mercúrio que estão ali dentro, tá? O que vai acontecer? Eu vou bombardear esses átomos aqui com elétrons, tá? Então, ó, eu coloquei agora cada bolinha azul dessas são elétrons, né? Aí quando esses elétrons incidem sobre os átomos de mercúrio, esse númerozinho que aparece no átomo é o estado que ele está. Então, N igual a 1 é o estado fundamental, N igual a 2 é a energia correspondente ao primeiro estado excitado, N igual a 3, assim sucessivamente. Então veja, quando tu incide um elétron sobre o átomo, né, esse aqui tem bastante, deixa eu ver, acho que esse aqui com um só é melhor, ó. Tu dispara um elétron sobre o átomo, tá? E aí o que acontece? Esse elétron que incidiu sobre o átomo vai colidir com o elétron do próprio átomo, né? Vai fazer
esse elétron subir para uma camada mais energética, e aí então o átomo, ó, por exemplo, agora ele está no quarto estado ali, tá? O N igual a 4. Existe uma probabilidade dele voltar para o estado anterior, e aí quando ele volta para o estado anterior, ele emite radiação. Estava no 8, foi para o 4, agora quando ele caiu do 8 para o 4, ele emitiu um fóton ali de luz ultravioleta. Então é isso que está acontecendo ali no interior da lâmpada, né? Quando coloca no interior da lâmpada, esses elétrons que estão viajando de um lado para o outro dentro da lâmpada, acabam se chocando com os átomos do gás de mercúrio. E aí, então, esses elétrons que se chocam com os átomos do mercúrio, acabam excitando os elétrons do mercúrio a ganhar mais energia. Daí os elétrons vão lá para o estado mais energético. Quando esse elétron volta para o estado que ele estava, né, quando ele está no estado 7, ele volta para o estado 1, por exemplo, ele vai começar a emitir fótons. E a gente sabe que o mercúrio emite muito na faixa do ultravioleta. Tá? O mercúrio emite bastante quando ele volta lá do estado 5 para o 4, do 5 para o 3, do 5 para o 2, ele emite muito radiação na faixa do ultravioleta. E aí o que acontece? Como ele emite muita radiação na faixa do ultravioleta, a gente reveste aquele tubo da lâmpada fluorescente com um pó de fósforo. Né? E o fósforo, quando tu incide luz ultravioleta no fósforo, ele responde emitindo luz na faixa do visível. Né? Ele emite vermelho, ele emite azul, ele emite amarelo, ele emite verde. Então o que acontece? Essa radiação ultravioleta que é gerada dentro da lâmpada incide sobre as bordas da lâmpada, que tem o pó de flúor ali, o pó de flúor, né? Essa tinta fluorescente. E essa tinta fluorescente então absorve essa radiação ultravioleta e quando os elétrons absorvem essa radiação ultravioleta, eles se tornam mais energéticos. E aí quando eles voltam para o estado fundamental ali, eles emitem radiação na faixa do azul, do vermelho, do amarelo, do verde, ou seja, a luz branca, afinal de contas. Tá? Então é assim que funciona essa lâmpada fluorescente. Mais ou menos essa que é a ideia. Né? Aqui eu coloquei para vocês o espectro de várias lâmpadas dessas que a gente conhece. Então, por exemplo, aqui tem o espectro da lâmpada incandescente, essa lâmpada do filamento lá, essa lâmpada emite luz continuamente, né? Dá para ver aqui que tem muito azul, muito verde, muito vermelho sendo emitido da lâmpada e que não tem falhas, né? Agora, essas lâmpadas aqui, essas 3 lâmpadas do meio são as lâmpadas fluorescentes. Tem aquela lâmpada fluorescente em formato de globo, né? Tem aquelas outras assim que é uma coisa enrolada, né? Tem um negócio enrolado, que é a lâmpada fluorescente. Aí vejam que o espectro de emissão dessas lâmpadas fluorescentes não é tão completo quanto o da lâmpada incandescente, né? Por exemplo, a lâmpada fluorescente aqui tem uma faixa de azul, tem uma faixa de verde, uma faixa de vermelho. Então, em certo sentido, a luz branca da lâmpada fluorescente não é um branco tão completo quanto o branco da lâmpada incandescente. Tem algumas frequências ali que tem mais intensidade do que outras frequências que a gente observa na luz incandescente. Então, por isso que às vezes essas lâmpadas fluorescentes, tu vai enxergar uma coisa assim, mas tu não enxerga a coisa com uma cor tão vívida quanto é na luz do sol, por exemplo. Porque o branco emitido pela lâmpada fluorescente, na verdade é o branco do fósforo, né? E o fósforo emite assim, azul uma frequência, verde uma frequência, vermelho uma frequência, não é uma coisa contínua, é uma coisa parte, né? Mas o futuro das lâmpadas eu acho que é a lâmpada LED, né? O pessoal gosta muito de lâmpada LED, porque olha o espectro de emissão da lâmpada LED. O LED emite muita luz aqui no visível com um espectro quase contínuo, né? É muito parecido com o da lâmpada incandescente. E a gente chama essas lâmpadas fluorescentes de lâmpadas frias, porque o fósforo ali que tá rodeando a lâmpada emite muita luz na faixa do visível e pouca luz na faixa do infravermelho. Ou seja, são lâmpadas frias, né? Você sabe que o infravermelho, pelo menos assim para a temperatura ambiente, é o que a gente entende como radiação térmica, né? Então, essas lâmpadas incandescentes emitem muita luz na faixa do visível, mas também muita luz na faixa do infravermelho. Quer dizer, o espectro de emissão da lâmpada incandescente é bem completinho, né? Tem luz visível, tem infravermelho e tal. E aí, então são lâmpadas quentes. Agora as lâmpadas fluorescentes já são lâmpadas frias, porque emite muito na faixa do visível e pouco na faixa do infravermelho. Né? E essas são lâmpadas mais
são lâmpadas mais frias, né? Então é assim que funciona essa lâmpada fluorescente. E para terminar, eu quero falar sobre a luz negra. Eu lembro que acho que na primeira aula de ótica ou na segunda aula de ótica teve algum de vocês, um colega de vocês, que me perguntou como é que funcionava a luz negra. Essas luzes de festa, assim. Tá? E eu meio que dei uma enrolada, assim, acho até que falei alguma bobagem lá. Mas eu disse assim, olha, na aula de física moderna eu vou poder explicar para vocês como é que funciona a tal da luz negra, né? Porque é uma coisa bem curiosa, tá? Tu acende a lâmpada e aí tudo que é branco acaba ficando mais destacado, né? Como é que funciona isso, tá? Essa lâmpada de luz negra é uma lâmpada de luz fluorescente da mesma maneira. Só que ao invés de tu revestir essa lâmpada de um pó de flúor, tu pinta essa lâmpada com alguma coisa escura. Então, com alguma tinta escura, por exemplo, tá? Pode ser alguma coisa meio parecida com roxo, ali, até preto às vezes. O que vai acontecer? Dentro da lâmpada tem radiação sendo produzida. Tá? Dentro da lâmpada ali, os átomos estão sendo estimulados, eles emitem radiação em diversas frequências. A maioria, pelo menos para o gás de mercúrio, ali, emite ultravioleta. Tá? Então, o que acontece? Esse ultravioleta incide sobre essa camada de pó branco para gerar, então, a luz branca. Se tu tirar essa camada de pó branco, a luz ultravioleta que é gerada dentro da lâmpada não vai ser absorvida por ninguém. Então essa luz ultravioleta vai sair da lâmpada, vai ser emitida para fora da lâmpada. Tá? Aí o que acontece? O mercúrio ele também produz um pouco de luz na faixa do visível. Então tu pinta a lâmpada com alguma tinta preta, porque a gente sabe que a tinta é preta porque absorve muito da luz visível. Então essa tinta preta vai absorver a luz visível que é produzida na lâmpada, mas vai deixar o ultravioleta passar. Tá? Então você tem uma lâmpada de radiação ultravioleta ali, certo? E aí o que acontece? Esses materiais brancos, assim, né, tipo o material dos dentes, né, a roupa branca também, vai funcionar como se fosse o fósforo ali, né? Eu estou falando flúor, até agora é fósforo, tá? Vai funcionar como fósforo, porque a radiação ultravioleta vai incidir nos átomos da roupa, e esses átomos vão ser estimulados a emitir luz branca, a emitir luz azul, luz vermelha, luz verde, luz amarela, que a gente enxerga como sendo branco. Então é por isso que quando tu vê assim, algum ambiente que está sendo iluminado por essa luz negra, né, está sendo iluminado por radiação ultravioleta, tu enxerga o branco mais destacado, porque essa radiação ultravioleta incide nos átomos que compõem o tecido da roupa, enfim, e estimula esses átomos a emitir luz azul, luz vermelha, luz verde e tal. É mais ou menos assim que funciona. Aí tu pergunta, tá, mas essa luz ultravioleta não é prejudicial, né? Nesse caso não, porque ela tem uma intensidade muito pequena e uma potência muito pequena. Então o máximo que a luz ultravioleta vai fazer com essa potência baixa é conseguir estimular os átomos a emitir luz. Tá? A gente chama de uma radiação não ionizante, né? Quer dizer, não vai prejudicar exatamente. Mas é assim que funciona. Inclusive, esse princípio do ultravioleta, assim, que destaca o branco, algumas empresas que produzem sabão em pó e produzem detergente para roupa, por exemplo, usam esse princípio, porque, assim, o sol é uma fonte de luz visível. A gente sabe que o sol emite muita luz visível. Mas o sol também produz muita radiação ultravioleta. Né? O sol manda muita radiação ultravioleta aqui para a Terra. A maioria dessa radiação é barrada pela camada de ozônio. Né? A gente tem ali o O3, né, em torno da Terra, que absorve muito desse ultravioleta. Mas tem alguma coisa ainda que passa pela atmosfera sem ser filtrado, chega aqui na Terra. Então imagina assim, tu pega um sabão em pó, né, um pó ali um sabão em pó exatamente para lavar a roupa, e digamos que tu dilui dentro desse sabão ali algumas partículas de papel. Pega o papel branco, assim, né? Pega o papel branco e pica bem picadinho, faz umas fibras bem fininhas de papel branco e mistura no sabão em pó, tá? O que vai acontecer? Essas fibras de papel branco vão ficar na roupa, e aí quando a pessoa sair com aquela camiseta branca, por exemplo, na rua, a radiação ultravioleta que ela recebe do sol vai fazer que esse branco brilhe. Né? O mesmo efeito da luz negra. Então essa é a promessa do sabão em pó, um branco mais branco, né? Um branco mais brilhante. Então, não tem nada a ver com a limpeza da roupa, só tem a ver que o pessoal da empresa dilui alguma substância fluorescente, papel, por exemplo, né? E dilui esse papel, essa substância fluorescente no sabão,
que vai ficar preso na fibra da roupa, e aí quando tu sair para a rua no sol, a tua camiseta branca vai brilhar porque tá incidindo luz ultravioleta e está estimulando os átomos ali do papel a emitirem luz na faixa do visível, a luz branca, azul, verde, vermelho, amarelo e tal, na faixa do visível. Então esse que é, digamos assim, o segredo, né, desse sabão assim, um branco mais branco, né? E isso não é nada errado, digamos assim, tá? O pessoal sabe, faz tranquilamente. Inclusive, se tu pega uma lâmpada dessa de luz negra, coloca no ambiente, assim, pega sabão em pó, tu olha o sabão em pó, parece que ele é radioativo, assim, parece que tá, sei lá, segurando césio, sabe o césio 37, aquele que teve um episódio no Brasil aqui, né? Um pó, assim, que tu olha pro pó e esse pó emite luz, assim, muito intensa. O sabão em pó vai acontecer a mesma coisa. Tu coloca o sabão em pó perto de uma lâmpada de luz negra, e sabão em pó vai brilhar como se ele fosse radioativo, porque ele tem ali partículas de papel, por exemplo, né, que são fluorescentes. Tá? Então essa aqui que é a ideia. Tudo bem, pessoal? Não sei, alguém tem alguma pergunta para fazer? Dê uma olhada na lista de exercícios que eu vou botar lá, tá? Tem alguns resolvidos, então tentem ler lá a solução dos exercícios resolvidos, tentem digerir essas ideias, porque eu acho que vale a pena, né? São 3 questões da prova lá, são 3 questões da URSS que dá para garantir. Boa noite, tá? Bom final de semana, Ana Paula, obrigado pela atenção de todos aí. Fiquem bem, qualquer coisa, estou a postos, tá? Boa noite.